Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bem, antes de mais nada, eu queria só fazer um comentário de utilidade pública, né, aqui antes no altar. Numa sociedade onde um juiz afirma que é perigoso, que não é problema alguém roubar um celular, então a gente começa a pensar os problemas, né, que podem acontecer numa sociedade. E onde tem gente que afirma, não é problema uma pessoa pegar e roubar um celular porque está precisando. Então, eu fico angustiado com essas coisas que estão acontecendo. E por que o padre está falando isso? Porque, infelizmente, aqui no nosso bairro, é um bairro muito legal, eu gosto muito daqui, mas, infelizmente, como todas as casas têm muros altos, e muitas vezes as pessoas estão andando pelas ruas, a gente tem notado que tem alguns aproveitadores que estão pensando assim, talvez a pessoa está ali displicentemente assim, andando com o seu celular na mão, não está preocupado, e agora como talvez não vai ser nem punido daqui a pouco, do jeito que a gente está vendo, então eles podem falar, me dá o seu celular que ele é meu, não é seu mais, né? Então tomem cuidado na hora que vocês estiverem saindo da Santa Missa, porque não tem horário. Eles estão roubando independente do horário. Essa semana, aqui no bairro, a gente teve uma triste notícia de uma mulher, coitada, que ela estava normalmente andando com o direito dela, mandando uma mensagem, acredito, não sei nem se não tivesse, não tinha problema nenhum, era dela o celular. E aí passa o bandidinho, vem e rouba o celular dela. E aí tem gente que afirma que é legal, pode roubar, pode levar embora. O celular é o direito da pessoa levar embora. Gente, eu não consigo aceitar isso, acho que eu estou no mundo errado, nasci na época errada, eu não estou no tempo errado, certo, então eu vou pedir a Deus na hora que Ele falar assim, me leva, porque eu não quero ficar nessa parte aqui não. Essa parte do mundo não me pertence essa parte de alguém achar que é normal, alguém roubar uma coisa do outro. Então, já aconteceu de muitas pessoas estarem saindo da missa, estarem andando ali, indo para o seu próprio carro, e passa algumas pessoas. Eu fui assaltado
alguns anos atrás, aqui na frente da minha casa, na hora que eu desci do carro de uma catequista, que ela estava me deixando, o bandido enfiou o revólver, que eu não sabia se era de verdade ou não ia pagar para ver. Na hora que eu estava com 2 dedos do vidro aberto, ele colocou a arma dentro do carro. Quer dizer, eu entreguei meu celular. Mas eu estou falando isso porque é muito triste quando você vê um paroquiano, uma senhora de idade, como a senhora que eu vi na rua essa semana, né? Então hoje eu já entrei em 2 grupos do bairro aqui, para a gente fazer um alerta no bairro, para a gente tentar. Aí o problema todo é o seguinte: o meu medo é quando a sociedade começar a querer se vingar por conta própria, aonde ela vai querer, de uma certa forma, fazer a justiça com as próprias mãos, já que talvez a justiça não poderia ser feita de outra forma, né? Então, meus irmãos, tomem cuidado só na hora que vocês estiverem indo para o carro, não fiquem desatentos, vendo um motoqueiro passando, porque, infelizmente, quem me assaltou foi um cara com aquela caixa do iFood nas costas. Não sei se ele era funcionário ou não, mas ele passou e me assaltou. O da senhora essa semana não era do iFood, parece, era de outra caixa, de outra empresa. E aqui na frente foi assaltada há poucos dias uma outra pessoa, ali na frente foi assaltada outra, todos os momentos saindo da Santa Missa. Então fiquem atentos, por favor, tá bom? É o que o padre queria colocar no coração de vocês e minha indignação também com tudo isso, tá joia? Vamos cantar uma musiquinha? Acalmar, porque eu estou precisando acalmar, tá bom? Eu quero acalmar meu coração agora. Respira fundo. Isso. Tem uma musiquinha que diz assim, ó. Eu acho que por causa dessas coisas eu vou ficando meio alterado, tá bom? Vamos lá. A música diz assim, ó. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor. Ele é meu grande amigo. Ele é quem? Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus, só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Amém? Amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bem, hoje nós estamos vivendo esse momento tão importante do Sermão da Montanha. É o primeiro momento do Sermão da Montanha, né? E existe aquela que a gente chama de uma mensagem que Jesus vai passar para os seus discípulos, que a gente chama de bem-aventuranças, né? Mas que em outros momentos a gente poderia substituir, ao contrário do que é o bem-aventurado, quando Jesus um dia pregou a palavra ai de vós, né? Ai de vós, homens que muitas vezes têm a sua própria consolação. Ai de vós, aqueles homens que acreditam nas suas próprias forças. Ai de vós, homens que não sabem viver o amor, a generosidade, o perdão. Ai de vós, homens que não sabem viver e sofrer por causa do próprio Evangelho. Então, esse ai de vós que Jesus falou no Evangelho é uma coisa contrária ao que nós meditamos hoje. Então, há uma escolha: aqueles que escolhem ser bem-aventurados, ou aqueles que querem renegar, de uma certa forma, a verdade do Evangelho. E hoje,
quando a gente pega o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós acabamos de ouvir, no capítulo 5, versículo 48, está escrito assim: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Essa foi a mensagem que Jesus colocou nesse Evangelho de Mateus, que não está realmente dentro do contexto das bem-aventuranças, mas não, é uma continuidade, mas não está nesse Evangelho de hoje. Então, o que Jesus fala? Ele fala que nós somos bem-aventurados, né? Então, existe um apelo de Jesus que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que nos leva à perdição. Essa é uma frase de Jesus, e eu me lembro que minha mãe utilizava muitas vezes essa frase, né? Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que nos leva à perdição. E aí, meus irmãos, nós entramos dentro do contexto do Evangelho de hoje, mas a gente não pode esquecer, né, que Deus, nas bem-aventuranças, Ele vai colocar o sermão da montanha ali, né, no alto dessa montanha, para nos ensinar uma coisa. Quando Mateus escreveu as bem-aventuranças, ele não estava muito preocupado, por exemplo, se as bem-aventuranças estavam escritas em um horário ou outro. Todos os estudiosos dizem que quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele quis colocar as bem-aventuranças uma perto da outra. E ele acha, muitos estudiosos dizem que Jesus não falou as bem-aventuranças seguidamente uma das outras. Ele foi falando, e Mateus achou tão importante essa mensagem, que logo ele coloca essas bem-aventuranças dessa forma, como a gente ouve no Evangelho de hoje. Mas interessante que Mateus vai colocar as bem-aventuranças quando Jesus está numa montanha. E Lucas, quando escreve as bem-aventuranças, coloca esse dizer na planície. Há uma diferença entre as duas? Qual a diferença deles dois? Bom, Mateus, ele é o evangelista que está preocupado em colocar Jesus como o novo Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para rezar, ele chegou lá no monte e ele disse assim, ele recebeu de Deus as tábuas da lei. Então Moisés, na palavra de Deus, ele é aquele homem que representa a lei judaica, né? A lei que deve ser regida a todas as pessoas, e nós, como somos uma igreja judaico-cristã, a gente vive os preceitos da lei judaica também na nossa vida pessoal. Então, quando Moisés subiu ao monte, ele trouxe essa lei. Mateus vai colocar as bem-aventuranças na montanha para nos dizer que Deus é a nova lei, é a lei que nós devemos seguir, e que as bem-aventuranças serão importantes na nossa vida pessoal, e se nós pudéssemos vivê-la. Interessante que eu não vou ler a primeira bem-aventurança agora. A primeira talvez vocês daqui a pouco vão saber qual que é. Mas a segunda bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Mas faltou uma bem-aventurança. Vocês lembram qual que faltou? Alguém ouvindo aqui, prestou atenção no que o padre leu? Qual foi a bem-aventurança que faltou? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos... Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, na verdade, ela está no início, mas ela resume todas as outras bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir. E o que significa para nós a palavra bem-aventurado? Bom, para nós sabemos que quando um Papa vai canonizar um santo, ele vai nós vamos chamar os santos canonizados de bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, ela está muito relacionada à palavra assim, é santo, feliz ou separado. Essa é a definição. Mas em outras traduções ainda, a palavra bem-aventurado significa uma pessoa realizada.
Essa é a tradução da palavra bem-aventurado. É uma pessoa que está realizada na convicção e na verdade que ela professou na vida dela e que ela assumiu na vida dela. Então, quando a gente pega os bem-aventurados, Jesus está lá pregando o Evangelho, e aí eu queria só enfatizar uma coisa. Quando Jesus pregou a palavra de Deus, segundo, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, Jesus, quando estava lá pregando para aquela multidão, haviam ali 5.000 homens, sem considerar mulheres e crianças. Vocês sabem por que o evangelista faz isso? Porque mulher e criança não entravam no censo daquela época. Vocês sabem da história de como funcionava a cultura judaica daquela época. Quando Jesus realizou aquele milagre, havia uma multidão. Mas eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que quando os estudiosos falam que Jesus morreu na cruz, as multidões que seguiam Jesus, segundo os estudiosos, no momento em que Jesus morre na cruz, naquele momento o processo da morte, ressurreição e dos primeiros atos dos primeiros apóstolos, apenas 500 pessoas tinham a coragem de dizer que eram discípulos de Jesus. Ninguém mais. As pessoas eram tipo assim, elas viviam aquele entusiasmo da pregação do Senhor, ele vinha falar com amor, né? Ele falava com a misericórdia, né? Eu lembro até do padre Zezinho, que é um homem célebre, que dizia, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, né? E quando Jesus vinha, ele pregava, ele trocava o coração das pessoas, mas as pessoas tiveram medo de viver a palavra dele, tanto que o próprio Pedro, quando Jesus estava levando a cruz, disseram para Pedro, você não é um dos discípulos dele? Ele disse não, porque ele ficou com medo da cruz. E assim, aquela grande multidão se torna uma mínima multidão, uma pequena multidão. E o evangelho de hoje fala que Jesus então está pregando o evangelho a uma multidão de pessoas, mas daí a pouquinho se aproximam dele os discípulos. E aí talvez vocês não pegaram o ensinamento dessa frase. Por que Jesus estava pregando a uma multidão e daí a pouquinho um pouco de discípulos, os discípulos se aproximaram do Senhor? Porque essa mensagem das bem-aventuranças, ela pode ser uma mensagem que foi dita 2000 anos atrás, mas ela é uma mensagem profundamente atualizada. Sabe por quê? Porque nós podemos ser grande multidão que estamos dentro das igrejas hoje em dia, mas nós somos um corpo pequeno de discípulos que querem viver santamente a palavra de Deus. Nós somos um corpo pequeno dos discípulos que quer assumir as bem-aventuranças e ser um bem-aventurado na vida. Nós somos um grupo de pessoas que muitas vezes vivemos uma religiosidade fantasiosa, uma religiosidade que não gera em nós uma postura, uma conduta e uma convicção no qual nós vivemos de acordo com aquilo que é pregado ao nosso coração. Tem muitos católicos que eu falei na missa do domingo passado, que estão na igreja e que ficam revoltados, por exemplo, quando um padre ou a comunidade exige uma postura, uma atitude de vida e um comportamento de vida, e colocar talvez aquilo que o coração realmente reflete em relação a Deus. Então tem muita gente que às vezes fala o quê? Ela é uma multidão que está seguindo o Senhor, mas são mínimas as pessoas que querem viver como bem-aventurados, assumindo o Evangelho e as consequências do Evangelho na sua vida. E eu falei domingo que não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Então Jesus, olhando para aquela multidão que estava ali, falou apenas a um grupo de pessoas. Aí eu queria que você, nesse momento, projetasse a sua cabeça. Fecha um pouquinho seus olhos rapidamente, eu vou descrever o local onde aconteceu esse milagre, hein? Havia uma montanha que não é muito alta. Embaixo, quem estava naquele lugar vai ver, fecha seus olhos e imagina a cena. Imagina um lugar com plantas próprias de uma restinga, uma planta que não é num lugar onde chove pouco. Havia embaixo um lago enorme, é o mar da Galileia. Em cima, mais ou menos a uns 1 quilômetro do mar, nem 1 quilômetro, 800 metros do mar, há uma montanha a mais ou menos 100 metros acima do mar. Nesse local está você. E aí está você sentado e Jesus está com você ali, sentado naquele lugar. E lá de cima você está contemplando toda a visão daquele lugar.
E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos estar na montanha, mas o que você está vendo lá de cima da montanha? O que você que está no Tabor com o Senhor está vendo do mundo aqui fora? O que você está vendo dessa montanha agora? Pode abrir o olho, não vai dormir não, porque senão o padre fica assustado, né? Mas o que você está vendo do alto daquela montanha? Aí você está vendo um mundo que está cheio de corrupção, um mundo que está cheio de guerra, né? Um mundo que está cheio de divisão, um mundo que está cheio de rancor, um mundo que está cheio de medo, mas eu vejo um mundo que também está cheio de falta de fé, um mundo sem fé, um mundo onde as pessoas estão, de uma certa forma, né? A gente fala assim, o mundo diz que tem 6 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas desse mundo conhece, já ouviu falar de Jesus Cristo, mas uma mínima parte fala de Jesus com a verdadeira coragem que deveria falar. Então, o Evangelho de hoje está dizendo que é uma mínima multidão que será bem-aventurada, porque aquela que é bem-aventurado tem que viver a radicalidade dessa palavra. Então, quando se diz, bem-aventurados os pobres em espírito, é dizer para cada um de nós, olha, você necessita de Deus, você precisa de Deus, você precisa assumir a verdade de Deus, e você tem que perceber que você não é uma pessoa que está pronta, você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Então, quando a gente pega, por exemplo, as bem-aventuranças, Jesus vai falar em termos para nós assim, duas coisas que são muito importantes. Quando a gente pega, por exemplo, a palavra feliz, significa que a pessoa é um bem-aventurado, porque a felicidade dela não está no ter, mas a felicidade dela está em ser alguém que está perto de Deus. Então, eu peguei aqui, meus irmãos e minhas irmãs, diante do mundo que nós estamos vivendo, há uma mínima multidão. Desculpa, padre, novamente dizer, nem todo mundo que está aqui dentro dessa missa vai conhecer Jesus. Aí vocês vão falar, puxa vida, eu fui lá naquela missa, eu estava tão animado, e o padre, só porque ele estava com o microfone na mão, ele olhou para nós e disse assim, nem todo mundo que está nessa missa vai conhecer Jesus. Mas o que o padre está querendo colocar no coração de vocês? Eu estou provocando em vocês um sentimento de luta, provocando em vocês um sentimento de busca, provocando em vocês um sentimento de colocar com qualidade essa experiência real que vocês têm que viver com o Senhor. Jesus falou para os bem-aventurados, mas quando ele morreu lá na cruz, ninguém daquelas pessoas estavam ali. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não pode falar de bem-aventurança sem a gente pensar no ter e no ser. Eu quero ter e eu quero ser alguma coisa para Deus. E aí, nós chegamos diante da palavra, né? Quando a gente pega o Antigo Testamento, todas as pessoas eram ricas, eram consideradas abençoadas por Deus. Então, por isso que Jesus veio pregar um evangelho diferente dos mestres da lei, dos saduceus, dos fariseus e dos sacerdotes. Porque eles olhavam aquelas pessoas e imaginavam que por serem ricas, elas eram abençoadas. E olhavam para os pobres e diziam, os pobres são amaldiçoados porque são pobres, né? E Jesus veio pregar um evangelho ao contrário daquilo que a sociedade daquela época pregava. A bênção de um homem não está no ter o dinheiro ou não ter dinheiro. A bênção de um homem está em ele tomar uma atitude radical, em viver uma escolha do evangelho, mesmo que esse evangelho traga em nós algumas consequências. E aí, meus irmãos, quando Jesus diz assim, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Depois ele vai dizer, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exaltai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, meus irmãos, escolher a Deus, escolher viver a verdade do Evangelho, escolher ser um aventurado no mundo que nós estamos vivendo, é uma decisão que nós devemos tomar com radicalidade. Você pode correr o risco de estar aqui nessa igreja e estar lá na montanha que Jesus estava falando. Mas a palavra que ele pregou, ela corre o risco de cair em você e ser como a semente que cai à beira do caminho que os pássaros levam embora. Ela pode ser como a semente que caiu em terreno pedregoso, ou ela pode cair em determinado lugar e depois veio o sol e sufocou essa semente.
Então tome uma decisão no qual você diz ao Senhor: eu não quero buscar o mundo, Senhor, eu não quero que a minha felicidade seja baseada nas buscas e nas escolhas que o mundo está propondo, mas eu quero que a minha felicidade esteja baseada em eu viver a Tua palavra, colocá-la na minha vida e sofrer por causa do Santo Evangelho. Então, quando Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva todos nós à perdição, é verdade. Ele está dizendo para cada um de nós: a felicidade sua é simples, é só colocar em Deus. Tudo bem, agora vamos tomar uma decisão. Quem aqui gostaria de dizer: eu quero ser um bem-aventurado? Diga: eu. Quem quer ir para o céu? Hoje não, né? Ainda não deu, né? Porque tem um monte de coisa para consertar. Mas eu vou fazer uma pergunta de verdade, nessa brincadeira que eu estou fazendo aqui agora. Você tá adiando a sua ida para o céu porque aqui a vida é boa demais? Ou você tem dúvidas sobre o céu? É porque nós temos dúvidas, né? É uma dúvida muito grande que a gente carrega no coração. E a gente também tem tantas incertezas. Mas vamos lá, gente, ó. Começa consertando algumas coisinhas. Por exemplo, o santo, o bem-aventurado, não é aquela pessoa que ele está em conformidade com o mundo. Ele faz uma decisão: eu tenho que todo dia fazer um exame de consciência e ver como que está a minha vida, a minha postura, a minha atitude diante do mundo. O bem-aventurado, diferente dessa multidão que está aqui, não tem medo de buscar confissão. Sabe, o bem-aventurado não tem medo de ir diante de um padre e falar assim: eu vou lá e meditar a minha vida, eu vou ruminar. Eu não sei se alguém aqui, quem aqui já confessou comigo? Alguém de vocês já viu revelando o pecado de alguém? Gente, padre que talvez venha aqui na frente e revela o pecado de alguém, ele é muito doido, sabe por quê? Primeiro, claro que não pode. Segundo, que eu vou perder tempo e ficar pensando no pecado do outro. Eu vou pensar no meu pecado, vou pensar na minha miséria. E eu vou tirar mais uma coisa para vocês, hein? Quando uma pessoa vem se confessar comigo que ela fala a miséria dela, eu falo: acertou em cheio o padre. Porque eu também tenho as minhas misérias. Eu toda hora tenho que matar um dragão na minha vida. Toda hora eu tenho que ver quantas misérias eu tenho que colocar para fora e que eu não quero carregar na minha vida pessoal. Mas eu sei para mim, por exemplo, quanto que é importante eu fazer um exame de consciência, eu procurar um sacerdote, quanto que é importante para mim. Eu tenho um amigo, a gente falava hoje tomando café, que eu tenho um amigo que ele é meu amigo, irmão, que ordenou comigo, e adora quando ele vai lá em casa almoçar comigo, eu falo: vem aqui porque eu quero confessar, né? Então, é importante a gente tomar decisões e falar: Senhor, eu não quero andar em conformidade com o mundo, eu quero andar em conformidade com a Tua palavra. Então seja feliz. Bom, vamos lá. Eu perguntei novamente, né? Quem aqui quer ser um bem-aventurado? Eu quero ser um bem-aventurado. Por quê? Porque eu sei que quando eu botar a minha felicidade baseada no próprio Deus, eu serei uma pessoa plenamente feliz. Então eu queria dizer o seguinte: só pode ser bem-aventurado aquela pessoa que precisar do Espírito de Deus, né? Não foi? Por que vocês estão sentados? Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Tá certo? Queria pedir a vocês o seguinte: tem algumas coisas que eu poderia passar o dia inteiro aqui falando, mas existe algo muito forte, que se chama o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que prescruta o nosso coração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus sabe que você é um tranqueira. Pode falar para essa pessoa que está do seu lado. Mas olha de novo para essa pessoa e diz assim: mas Ele sabe que você pode melhorar muito. Ele sabe que você é uma pessoa, imagem e semelhança dele, né? Só que tudo que eu estou falando aqui agora foi uma mensagem. Só que quem faz não é o padre. Eu falei aquilo que eu sinto no coração, que Deus pediu para eu falar. Eu posso falar o tempo todo, mas se não houver em nós uma experiência real com esse Espírito de Deus, que não vem em conformidade com a nossa vontade, mas com a vontade daquilo que o Pai quer,
É só o Espírito Santo de Deus que tem o poder de prescrutar o nosso coração e dar em nós a consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é concupiscência, do que é pecado, do que é tudo isso que eu estou falando para vocês. Então existe uma forma. Eu me lembro que um tempo atrás eu fui lá no Espírito Santo passear, e um primo meu batendo papo comigo, chegou um padre e falou assim: eu não gosto desses padres que ficam na igreja cantando muito. Não que eu adoro cantar, gente, com vocês. Eu adoro cantar, gente, com vocês, porque eu sempre tive a concepção de que quem canta reza 2 vezes, né? Tantas músicas da igreja católica falam ao nosso coração, é por isso que eu gosto de cantar. E aí disse que o padre falou assim para esse rapaz: olha, cara, eu queria te dizer o seguinte, esse negócio desses padres cantando, trazendo multidão para a igreja, ou trazendo as pessoas para a igreja, acho que esses padres, eles ficam de uma certa forma, porque na hora fazendo o que eles querem. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu como padre, o padre falou para o meu primo, eu como padre, se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com a mente das pessoas na igreja. Aí meu primo falou assim: desculpa, padre, além de você estar falando coisa errada, você está mentindo. Aí ele falou assim: por quê? Você nunca vai conseguir fazer algo na vida das pessoas se você não estiver sob a ação do Espírito Santo de Deus. Foi o que o meu primo respondeu para ele. Você nunca vai fazer nada na sua própria vida se você não estiver sob o Espírito Santo de Deus. Aí meu primo olhou para ele e falou assim: e desculpa eu falar, a tua palavra agora mostra que você está sem o Espírito de Deus verdadeiro no seu coração. E aí foi uma palavra de briga? Não. Meu primo falou com sabedoria, e é verdade. Se a gente não reza, a gente não faz direito. Se a gente não pede o Espírito Santo, a gente não faz direito. Então o Espírito Santo, ele é capaz de moldar o nosso coração. Domingo eu lembro que na missa a gente cantou aquela música: eu quero ser, Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Não foi assim? Quem aqui é tranqueira? Eu sou, mas eu vou melhorar. Mas eu também sou filho amado de Deus, e eu tenho convicção de que eu preciso melhorar. Então vamos pedir que esse Espírito Santo de Deus venha tocar o teu coração. Então antes de cantar a música, está escrito aqui, ó: bem-aventurados os pobres em espírito. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Bem-aventurados os aflitos. Obrigado, Senhor, porque todas as minhas aflições da vida estão em buscar viver a tua palavra. Bem-aventurados os mansos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho no meu coração o desejo de viver a paz na minha vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Senhor, obrigado, porque neste momento da minha vida eu quero viver a tua palavra e quero tua justiça a todos os homens. Bem-aventurados os misericordiosos. Senhor, eu não quero a tua misericórdia para mim, eu quero ser sinal de misericórdia na vida das pessoas. Senhor, eu quero ser um promotor da paz, eu quero ser um perseguido, se for preciso, por causa do teu nome. E eu quero ser, Senhor, alguém que não esteja preocupado em agradar todo mundo, mas eu quero falar aquilo que o Senhor quer que eu diga. Amém? Essa é: bem-aventurados sois quando vos injuriarem por causa de mim. Amém? Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Vamos cantar isso? Pedindo que esse Espírito venha sobre nós. Faz assim, ó, põe a mão sobre as pernas, assim, ó. Mais uma vez, quero que vocês cantem com força, vai. Só que assim, o canto do ato penitencial falou o quê? Que o cego, né,
Como é que é? Como é que era o ato penitencial? Você lembra a música do ato, rapidinho? Contrito, e humilhado, prostrado aos teus pés. Meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor. E meu Deus, vem me socorrer. Vem me socorrer. Depois ele disse assim, ele é o reflexo do filho do cego que diz: tem misericórdia de tem mim. misericórdia de mim, filho de Davi. A sua oração não pode ser tímida. Tudo bem que eu sei que vocês não sabem nem a letra do que a gente vai cantar ainda, né? Mas fica de pé, porque vocês estão muito tímidos. Fica de pé. Vamos lá, todo mundo corajoso, hein? Vai lá. Mais uma vez, povo de Deus, vai. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Mais uma vez, vai, força. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em seu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Pegue a tua mão e pede esse Espírito para a sua vida, vai. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Mais uma vez, ó vento. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Eu queria que nesse momento você fosse pedindo, enquanto a música vai tocando, vai pedindo a paz de Deus ao seu coração. Vai pedindo a convicção da tua fé. Vai pedindo a coragem em todos os sentidos. Peça, Senhor, dá-me coragem para testemunhar a tua palavra. Dai-me coragem, Senhor, para viver a tua palavra. Dai-me coragem, Senhor, para eu estar sempre mais unido a Ti, real, de que Tu és o único Salvador, de que Tu és o único Senhor da minha vida. Dai-me, Senhor, a coragem para tirar de mim todos os sentimentos de rancor, todos os sentimentos de ódio, todo sentimento de rivalidade, Senhor. Dai-me, Senhor Jesus, a força, pela força do Teu Espírito, para que meu coração fique livre de todas as amarras, de tudo aquilo que tem me prendido longe de Vós.
Dai-me a coragem, Senhor, para enfrentar as tentações que muitas vezes têm me separado de vós, as fornicações, as injúrias, os sentimentos de vaidade, de soberba, Senhor. Tira de mim, Senhor. Tira-me de mim, Senhor, a prepotência e a arrogância de muitas vezes me julgar melhor do que alguém que está perto de mim. Tira, Senhor, a divisão que muitas vezes é gerada dentro da nossa própria família, pela falta de oração e despojamento diante da Tua palavra. Por isso, Senhor, sopra em nós, sopra nessa comunidade do santuário, Senhor, para que todos os servos de cada pastoral não fiquem pautados na sua vaidade, na sua arrogância, mas que os servos desta pastoral que está começando esse ano, Senhor, sejam realmente dóceis à Tua palavra e queiram viver santamente a seu chamado nas pastorais, Senhor. E você pede de novo: ó vento impetuoso, sopra sobre nós. Cantemos. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Ó vento, força! Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Com a mão no teu coração, eu queria que você dissesse: eu quero, eu posso, eu consigo. De novo, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero ser um bem-aventurado. Eu quero ser um bem-aventurado. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.